Paz, irmãs, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindas a mais um vídeo devocional Vem Pra Mesa. E hoje nós vamos meditar em um texto que está na Palavra de Deus em Jó. Jó, capítulo 2. Diz assim a Palavra de Deus. Eu já quero lembrar você de deixar um caderninho separado, uma caneta separada, para você anotar a tarefa que vai ficar hoje aqui para você fazer, tá bom? Todas as tarefas nós vamos colocar lá no grupo, tá bom? Então vamos lá. Jó capítulo 2. Chegou de novo o dia em que os servidores celestiais vieram apresentar-se diante de Deus, o Senhor, e Satanás também veio no meio deles. O Senhor perguntou: de onde você vem vindo? Satanás respondeu: estive dando uma volta pela terra, passeando por aqui e por ali. Aí o Senhor disse: você viu o meu servo Jó? No mundo inteiro não há ninguém tão bom e tão honesto como ele. Ele me teme e procura não fazer nada que seja errado. No entanto, você me convenceu e eu o deixei desgraçar Jó, embora não houvesse motivo para isso. Mesmo assim, ele continua firme e sincero como sempre. Satanás respondeu: é só tocar na pele dele para ver o que acontece. As pessoas não se importam de perder tudo, desde que conservem a própria vida. Agora, se estenderes a mão e ferires o corpo dele, verás como ele, sem nenhum respeito, te amaldiçoará. O Senhor disse a Satanás: pois bem, faça o que quiser com Jó, mas não o mate. Aí Satanás saiu da presença do Senhor e fez com que o corpo de Jó ficasse coberto de feridas horríveis, desde as solas dos pés até o alto da cabeça. Jó sentou-se num monte de cinza e pegou um caco para se coçar. E a mulher dele disse: você ainda continua sendo bom? Amaldiçoe a Deus e morra. Jó respondeu: você está dizendo uma bobagem. Se recebemos de Deus as coisas boas, por que não vamos aceitar também as desgraças? Assim, apesar de tudo, Jó não pecou, nem disse uma só palavra contra Deus. Bom, nesse texto nós vemos a história de Jó. E a história de Jó ela é muito famosa, né? Muitas pessoas conhecem a história de Jó. Eu não vou me deter na história toda, mas no capítulo 2 aqui, ele já tinha perdido os filhos e toda a sua riqueza. E para piorar a situação, ele fica doente, ele fica com a pele toda machucada, a ponto dele ter que pegar um caco de telha para se coçar. O que eu quero trazer aqui para nós como reflexão no dia de hoje é a palavra da mulher de Jó. Ela disse aqui, né? Jó sentou-se num monte de cinza e pegou um caco para se coçar. E a mulher dele disse: você ainda continua sendo bom? Amaldiçoe a Deus e morra. Eu quero trazer essa reflexão para nós hoje. A mulher de Jó, certamente ela estava machucada, ferida, muito triste por tudo que tinha acontecido. Emocionalmente vulnerável. E é nessa vulnerabilidade que nós temos que tomar cuidado. É nesse momento que as nossas emoções estão oscilando muito, né? A situação dela era uma situação muito crítica. Ela tinha perdido todos os seus filhos e toda a sua riqueza. O marido dela estava numa situação complicadíssima. E ela, consumida pela tristeza, pela angústia, ela não conseguiu lidar com as suas emoções. Ela não conseguiu dosar aquilo que estava acontecendo no seu coração. E ela começa literalmente a vomitar aquilo que as emoções dela não estavam conseguindo digerir. Eu quero trazer para nós como reflexão no dia de hoje é isso. Cuidado com as suas emoções. O dia que a tristeza vem, o dia da angústia, o dia do problema, o dia que as coisas não saíram do jeito que você esperava, situações vão acontecer na vida que às vezes são surpresas e às vezes não são surpresas muito boas. E nós precisamos saber dosar as nossas emoções nesses dias. Nós precisamos saber
equilibrar as nossas emoções nesses momentos, para não acontecer a mesma coisa que aconteceu com a mulher de Jó. Ela estava assim arrasada e ela não conseguiu segurar, dominar as suas emoções. Graças a Deus que Jó ele tinha esse equilíbrio emocional e a fé firmada em Deus, para que ele não se desviasse, não ouvisse a mulher. Nós sabemos que no final da história de Jó, o Senhor restitui tudo para ele, e de tudo que Jó perdeu, a única coisa que ele não perdeu foi a esposa. Então nós precisamos estar atentas a isso, que a nossa palavra ela tem o poder sim de abençoar e de amaldiçoar. A sua atitude pode fazer com que alguém se desvie na fé. A sua atitude pode fazer com que alguém não queira mais servir a Jesus. Então nós temos que ter o nosso olhar atento para isso. Nós não podemos ser governadas pelas nossas emoções. Verdade. Não existem pessoas perfeitas. E isso vale essa reflexão para nós. Quando você erra, quando você falha, poxa, você não errou, não falhou? Então agora peça perdão. Porque às vezes tem pessoas que falham, erram, falam o que querem, da maneira que querem, e depois elas não se consertam. Não teve coragem para fazer o errado? Não teve coragem para falar coisa errada? Então que você também tenha coragem de consertar essa história. Meu marido ele tem uma frase muito interessante que diz assim: eu penso muito para falar, porque eu não quero ter que voltar para pedir perdão. Então ele analisa muito bem a sua fala, para que ele não tenha que voltar e ficar arrumando aquilo que ele fez ou que ele falou de errado. E é exatamente nisso que nós temos que falar. Não pelo simples fato de você não querer pedir perdão, mas porque você já aprendeu o peso das suas palavras. Que o Espírito Santo possa falar no seu coração da mesma forma que ele está falando no meu. Deus abençoe você e até o próximo vídeo.